dois aspectos básicos, não é, da abordagem do Paulo Freire, né, é que ela é dialética, ou seja, ela assume uma ética e uma epistemologia, né, e uma metodologia dialética, né, marxista, né, e, por outro lado, ela é fenomenológica. E, em sendo fenomenológica, ela é um empirismo fenomenológico, ou seja, ela é um empirismo, né? E isso, né, aparentemente, causa um conflito, né, que eu acho que prejudica, né, o desenvolvimento da abordagem do Paulo Freire, né, e que, inclusive, é um conflito que eu não creio que o Paulo Freire tenha resolvido de um modo cabal, né? E eu acho que, apesar de a abordagem do Paulo Freire ser uma abordagem baseada numa ética, numa epistemologia, numa metodologia, né, dialética, né, e ser de cunho fenomenológico e existencial, e por isso ser empirista, né, no sentido de um empirismo fenomenológico, essas duas dimensões não são conflituantes. Elas apenas são aparentemente conflituantes, né? E toda a questão reside em entender o empirismo fenomenológico no qual se baseia a perspectiva do Paulo Freire, né? E entender especificamente qual é a relação desse empirismo fenomenológico com a teorização e com a crítica, né? Porque o grande conflito entre dialética e empirismo, né, se dá especificamente entre a dialética e o empirismo objetivista, né? O empirismo objetivista, como ele assume, né, a realidade chapada, a realidade supostamente empírica, né, dada em seu caráter empírico como a realidade concreta, né? Quer dizer, sem uma crítica, né? E, em particular, não permitindo a teorização e não permitindo a crítica, né? O empirismo objetivista vai se chocar com a dialética, né? Porque a dialética se alimenta da crítica, né? A dialética é uma perspectiva que o tempo inteiro, né, preconiza um movimento do pensamento, né, do empírico para o concreto, né, e uma volta do concreto para o empírico, de modo a conhecer o empírico. Quer dizer, o empírico, fundamentalmente, né, para a perspectiva dialética, ele apenas esconde determinações não empíricas, né? E o empírico, concretamente, ele vai sendo continuamente abolido, né, a partir de suas determinações não empíricas. O empirismo objetivista para no suposto empírico, objetivo, né? Quer dizer, daí o conflito agudo, tudo que a dialética odeia é exatamente o empirismo, porque o empirismo objetivista para no empírico e não entende as determinações não empíricas. Quer dizer, na verdade, ele milita pelo empírico, pela manutenção do empírico, né? E conspira contra as determinações não empíricas. Quer dizer, ele já é uma perspectiva epistemológica que assume um juízo de valor com relação ao estabelecido, né? E por isso a dialética veio com tudo, assumiu com tudo uma atitude crítica com relação ao empirismo objetivista. Então, quando se pensa, né, e se entende que a abordagem do Paulo Freire assume uma perspectiva dialética e, ao mesmo tempo, ela é empirista, se pensa que existe um conflito, porque se pensa que o empirismo que é subjacente à abordagem do Paulo Freire é o empirismo objetivista, né? Nada mais errôneo, né? Quer dizer, e se fosse um empirismo objetivista, realmente haveria um conflito insanável nos fundamentos da abordagem do Paulo Freire entre a dialética e o empirismo objetivista. Mas o empirismo que está na base da abordagem do Paulo Freire
não é o empirismo objetivista, é o empirismo fenomenológico, né? Então, a abordagem do Paulo Freire se sustenta e emerge fundamentalmente, né, da praxis do Paulo Freire, né, de uma praxis dialética, né, que parte de uma crítica da sociedade brasileira, de uma compreensão, né, de que o desenvolvimento da sociedade brasileira gera e gerou imensos contingentes de excluídos e de oprimidos, né, assume uma atitude crítica e de superação dialética dessa condição da sociedade brasileira, né, mas ao mesmo tempo, né, e ao mesmo tempo que ele faz essa crítica, né, inclusive assumindo, né, o melhor da perspectiva marxista, que é a constituição de uma utopia que supera, né, a realidade empírica, né, ao mesmo tempo que ele faz essa crítica ao nível do macro social, o Paulo Freire tem um desafio concreto de encontro com o oprimido e excluído. O encontro interpessoal com o oprimido e com o excluído, né? Quer dizer, e ele entende que ele não pode ter um preconceito, nem negativo, nem positivo, com relação ao oprimido e ao excluído, né? Eu observei, né? O Buber coloca que quando eu encontro alguém, eu conheço o meu caminho até ele, mas eu não conheço o caminho dele até mim. Ou seja, ele, quem ele é, né, ou quem ele vem a ser, só se dá no encontro entre eu e ele. Eu não posso pressupô-lo, né? Isso quer dizer o seguinte, eu preciso encontrá-lo não na perspectiva de uma pressuposição de quem ele é, de um preconceito, seja ele positivo ou negativo, ambos são destrutivos, né, com relação a quem ele é, mas eu preciso me dar ao encontro com ele, ao encontro dialógico com ele, né, de um modo tal que eu possa estabelecer uma interação dialógica entre eu e ele. Esse encontro dialógico é eminentemente empírico. Ele é fenomenológico existencial, e por ser fenomenológico existencial, ele é eminentemente empírico. Agora, não se trata do empirismo objetivista, né? O empirismo fenomenológico não é o empirismo objetivista, né? O empirismo fenomenológico é o empirismo da ação, né? É o empirismo do desdobramento de possibilidades, é o empirismo do devir, do vir a ser, né? Do vir a ser, inclusive, crítico, e do vir a ser eminentemente dialético, né? E crítico, né, com relação ao estabelecido. Porque o empirismo fenomenológico, o empirismo da ação, é o empirismo da vivência do acontecer, né? E vivência do acontecer que vai evoluir para o acontecido, que vai se desdobrar para o acontecido, mas que ao se constituir como acontecido, ela já desloca o acontecido estabelecido, né? Ela já é crítica com relação ao acontecido estabelecido, né? No modo de ser do acontecido é que se constituem sujeito e objeto, né? Sujeito e objeto são acontecidos, são elementos do modo de ser do acontecido, né? E, em particular, por constituir sujeito e objeto, se cria a possibilidade de um empirismo objetivista. Mas esse empirismo objetivista é característico do modo acontecido de ser, que não é o modo fenomenológico de ser. O modo fenomenológico de ser é um modo de ser eminentemente empirista, né? Porque empirismo quer dizer pré-teórico, quer dizer sem a mediação da teoria, na vivência fenomenológica imediata, enquanto ação, enquanto desdobramento de possibilidades, né? Mas este modo é o modo de ser do ator, é o modo de ser da ação. É um empirismo do ator e da ação, e não um empirismo da relação sujeito-objeto, e não um empirismo objetivista, que é próprio do modo não fenomenológico de ser, que é o modo de ser do acontecido. O modo fenomenológico de ser, o modo de ser da ação, o modo de ser do desdobramento de possibilidades é eminentemente empírico, mas é um empirismo da ação do ator,
que é o empirismo fenomenológico, o empirismo do acontecer, e não o empirismo do sujeito e do objeto, do privilégio do objeto, que são próprios do modo de ser do acontecido, que são sujeito e objeto acontecidos. Então, empirismo fenomenológico não tem nada a ver com empirismo objetivista. E, em particular, o empirismo objetivista briga com a teoria, assume uma postura antiteórica, apesar dele ser teórico, né? Mas ele assume uma postura antiteórica, né? Teoria para o empirismo objetivista é erro epistemológico, né? E isso é que cria a dificuldade com a dialética, né? Porque na medida em que eu assumo um preconceito contra a teoria, eu assumo um preconceito contra a crítica. E eu assumo a realidade empírica como a realidade, né? Como a única realidade, como a realidade estabelecida, né? O empirismo fenomenológico não briga com a teoria, não briga com a crítica, potencializa a teoria e potencializa a crítica, né? Porque o empirismo fenomenológico, apesar de ser não teórico, não teorizante, assume naturalmente que o não teórico evolui para o teórico, ou seja, que o acontecer evolui para o acontecido e se instala como teoria. Apenas quando ele volta a acontecer com momentaneidade fenomenológica, ele não é teórico, ele é pré-teórico, ele é pré-conceitual, ele é vivência do desdobramento original de possibilidades, que é a vivência do ator e a vivência da ação, que é pré-reflexivo, pré-teórico, né? Nada tem o empirismo fenomenológico, nada tem contra a teoria. Pelo contrário, potencializa a teoria e é a possibilidade da teoria e é a possibilidade da crítica.